Olá pessoal, vamos resolver um exercício de cálculo estequiométrico da FUVEST 2015. Vamos iniciar com a leitura do exercício. Amônia e gás carbônico podem reagir formando ureia e água. O gráfico ao lado mostra as massas de ureia e de água que são produzidas em função da massa de amônia, considerando as reações completas. A partir dos dados do gráfico e dispondo-se de 270 gramas de amônia, a massa aproximada em gramas de gás carbônico minimamente necessária para a reação completa com essa quantidade de amônia é. E aí você tem as alternativas com massas bem diferentes. Então aqui já começa a resolução da questão. Primeira coisa, analisar as alternativas. Como as massas têm valores bem diferentes, eu não preciso ser muito exato na hora de pegar os resultados no gráfico. Ok? Vamos passar para o próximo slide. Observando o gráfico de novo e colocando aqui a minha equação, amônia mais gás carbônico formando ureia mais água, e notem, sem nenhuma fórmula, eu não preciso de fórmula para esse exercício aqui. Você tem um gráfico onde você tem massa de amônia e as massas de ureia e água em função dessa massa de amônia. Então você vai ter que escolher um ponto para usar como massa de amônia de referência. Daí comparar com os 270 gramas que ele coloca na questão. Então, eu posso escolher qualquer ponto, mas tem um ponto que eu estou achando muito interessante aqui, que vai facilitar os nossos cálculos, que é esse ponto que você encontra no cruzamento aqui do 160 com 90. Então, isso facilita na hora de falar da massa da ureia. Portanto, eu vou escolher esse ponto aqui para resolver o exercício. Então, você nota que nesse ponto eu tenho 90 gramas de amônia e 160 gramas de ureia. E aqui dá para estimar mais ou menos quanto eu tenho de água. Algo em torno de 50 gramas. Mas como eu disse inicialmente, eu não preciso ser muito exato. Então vamos lá. 90 mais o gás carbônico, a massa do gás carbônico, vai formar 160 gramas de ureia e aproximadamente 50 gramas de água. Se você somar a massa dos produtos, você vai encontrar 210 gramas. Como eu já tenho 90 de amônia, faltam 120 gramas de gás carbônico aproximadamente. Agora, esses são os dados que eu tiro da própria equação. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Primeiro, os dados da equação. Então, isso daqui eu encontrei no gráfico e agora eu vou comparar com o dado do problema. No caso, ele fala de 270 gramas de amônia. Para quem ainda não percebeu, 270 gramas é o triplo da massa de amônia que eu tenho no gráfico no ponto que eu escolhi. Aliás, eu escolhi justamente por isso, para facilitar meus cálculos. Então, eu teria, não é a pergunta do problema, mas proporcionalmente 480 gramas de ureia e 150 gramas de água, ou seja, o triplo da massa. E aí eu vou fazer o cálculo aproximado da massa de gás carbônico em função desses 50 gramas de água que eu coloquei. No caso eu vou triplicar também, ou vou usar o Lavoisier, e aí eu fico com 360 gramas. Como eu disse, nas alternativas eu não tenho resultados muito próximos, portanto eu vou pegar a alternativa C, 350 gramas, que foi um resultado um pouquinho diferente, porque eu não tenho uma exatidão muito grande através do gráfico para a massa de água. Ok? Exercício muito interessante, onde você não trabalha com uma equação envolvendo fórmulas, você tem análise de gráfico, escolha do melhor ponto, e aí chega na resposta sem grandes cálculos em função da massa mais simples que você utiliza através da escolha do gráfico. Ok? Um grande abraço e até a próxima.